Mesmo com os Estados Unidos classificando PCC e Comando Vermelho como terroristas, o governo Lula deixou a segurança pública em segundo plano e revelou estar preocupado com o impacto que a medida causará na economia. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o Planalto acompanha com preocupação essa decisão da gestão de Donald Trump, que pode resultar em um novo tarifaço sobre produtos brasileiros, além de sanções a bancos e outras instituições, ordenando que as autoridades intensifiquem as negociações com os americanos para evitar medidas unilaterais. Já em relação ao combate ao crime, o governo Lula descarta, neste momento, uma conversa direta entre os dois presidentes, com aliados apostando na aprovação da PEC da segurança no Senado, acreditando que essa medida vai ajudar no tema, que tradicionalmente a esquerda patina. Chamar os nossos comentaristas, vamos todos em tela: Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila, Cristiano Beraldo e também o Bruno Musa. Vou pela ordem, então. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que é preciso considerar em relação a essa posição do governo de inicialmente ignorar a decisão dos Estados Unidos, colocar segurança pública em segundo plano e jogar as fichas em outras pautas? Novidade? Absolutamente nenhuma, Caniato. Isso é totalmente compatível com a mentalidade da esquerda brasileira. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Me impressiona também a irresponsabilidade com a qual boa parte da mídia trata desse assunto. Eles realmente discutem como se fosse possível a existência da possibilidade de que os Estados Unidos fizessem alguma intervenção no Brasil. Eles discutem essa questão das facções como se nós estivéssemos na Suíça ou na Dinamarca. A mídia brasileira perdeu um de seus membros de forma bárbara. Foi Tim Lopes. Ele foi sequestrado por traficantes, levado para uma favela, torturado e executado. Isso poderia ter acontecido, isso pode acontecer ainda, com qualquer jornalista, com qualquer brasileiro. Esse crime bárbaro e milhares de outros ainda não foram suficientes para que a mídia brasileira, nós somos uma exceção nesse aspecto, mas a maioria da mídia parece que não entendeu ainda o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo é o seguinte: o Brasil perdeu a soberania sobre milhares de áreas dentro do território nacional. Nesses territórios funcionam um outro Estado, um outro exército e um outro sistema de justiça. Pois é, aspectos interessantes dessa análise. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. Boa noite, Dávila. Excelente semana a você. Eu tenho visto também vários veículos de comunicação e muitos debates que vêm sendo realizados que apontam para possíveis impactos econômicos a partir dessa decisão tomada pelo governo dos Estados Unidos. Falam em eventuais implicações para empresas, instituições financeiras. Enfim, o que é mais importante nesse debate? Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Musa e a nossa querida audiência. Caniato, a coisa mais importante quando você tem um problema grave a resolver é fazer o diagnóstico certo e ter coragem para implementar as mudanças necessárias. Qual é o diagnóstico certo? O Brasil está caminhando a passos largos para se tornar um narco-estado, ou seja, um estado controlado pelo crime organizado, por mafiosos, tanto dos negócios como da política, e isso é destruir o restante de liberdade e democracia que ainda existem no país. Portanto, é preciso tomar medidas duras e corajosas. O governo federal não fez absolutamente nada neste sentido para combater o crime organizado. De fato, o que nós vemos é o crescimento das atividades do crime organizado em áreas lícitas e ilícitas. Segundo ponto importante é, uma vez tomada a decisão dos Estados Unidos em tratar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, nós deveríamos aproveitar esta grande oportunidade para aumentar a cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos
para desmantelar a mobilização financeira, a lavagem de dinheiro e também a venda de drogas nos Estados Unidos como um ativo para nos ajudar a combater com mais vigor o crime organizado. O terceiro ponto importante é a questão cultural que o Mota sempre nos lembra aqui. O próprio presidente Lula, no seu último discurso, deu uma escorregada feia e chamou os nossos criminosos como se fossem os nossos cidadãos. Não, criminoso é criminoso. Criminoso precisa ser combatido de verdade e não como faz a esquerda, que é tratá-los como vítimas da sociedade. Por isso, Caniato, nós temos aqui todos os ingredientes para começar um combate sério ao crime organizado e evitar o caminho percorrido até agora de transformar o Brasil num narco-estado por completa omissão de políticas públicas e do poder do Estado para frear essas organizações criminosas. Pois é, mas essa discussão a respeito de uma possível interferência na atividade de empresas, do segmento financeiro principalmente, bancário, tem também as manifestações que indicam ameaça ao PIX, a essa transação que é tão utilizada hoje em dia pelos brasileiros. Você, Cristiano Beraldo, o PCC movimentou bilhões de reais no último ano. Naturalmente, a facção criminosa se utiliza de empresas que operam na legalidade para promover investimentos nos mais diferentes segmentos. O que é preciso trazer e considerar quando a gente fala em possíveis sanções econômicas dos Estados Unidos a empresas que operam, por exemplo, no sistema SWIFT, de que maneira isso poderia interferir, impactar, prejudicar a nossa economia? Bem-vindo. Esse dos que querem se justificar não tem fim, Caniato. É impressionante o que nós estamos assistindo. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Dávila, ao Musa, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, nós estamos tratando de um tema objetivo. No Brasil, desde o primeiro dia do governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, foram assassinados quase 20% dos judeus que foram eliminados durante o Holocausto. Olha que número absurdo nós estamos falando, mais de 1 milhão de brasileiros foram assassinados. Então nós estamos falando de um problema muito objetivo que é complementado com o domínio de áreas onde o poder público não entra mais. Se nós olharmos para o Rio de Janeiro, nós temos aí o candidato em primeiro lugar das pesquisas, Eduardo Paes. Ele foi prefeito do Rio de Janeiro por 4 mandatos. Ao longo desses mandatos, cada vez mais áreas da cidade do Rio de Janeiro foram dominadas pelo crime organizado. A prefeitura deixou de ir lá, não entra mais. O crime organizado faz o que bem entende, ninguém reage. Só aparece lá para fazer campanha se o tráfico, obviamente, autorizar. Essa é a realidade que se multiplica em vários lugares do Brasil. Veja o absurdo do Ceará. Nós temos áreas sendo tomadas pelas facções criminosas e o que faz o governo do estado do Ceará, que é do PT, obriga que os policiais, ao invés de irem lá combater os criminosos, livrar aquelas áreas do domínio do crime organizado, não. O governo manda a polícia ir lá escoltar os moradores a abandonarem suas próprias casas. Os moradores trabalharam, conquistaram aquela casa para eles morarem e tal. Agora eles têm que ir embora porque o crime organizado chegou. E a polícia não vai lá, desocupa em paz, não entra em conflito não, vai e se manda. Que aqui agora quem manda são eles. Esses absurdos estão acontecendo no Brasil sem serem combatidos e sem gerarem consequências. Este é o problema concreto que assola 100% da população brasileira. E aí o que faz o governo? O governo, ao invés de atuar de forma objetiva, com clareza, para esclarecer à população brasileira que essas impressões que nós temos são equivocadas, que na verdade o governo tem sim vontade de eliminar o crime organizado da vida dos brasileiros, libertar uma parcela cada vez maior dos brasileiros que vivem nesse mundo paralelo do crime, que o crime é que estabelece as regras. Mas não,
o governo fica inventando uma narrativa que não faz absolutamente o menor sentido. Quer dizer, nós estamos falando de uma coisa concreta e aí vem o ministro fazendo o Pix, agora o Pix está em perigo. Por que, ministro? Tem dinheiro do tráfico de drogas sendo movimentado por Pix? O senhor sabe nada fez? Prevaricou, ministro? Não lhe falta vergonha na cara para atuar da forma que precisa para impedir que as instituições financeiras brasileiras continuem movimentando valores ligados ao crime organizado? Porque, antigamente, para se ter uma licença bancária, para se operar no mercado financeiro brasileiro, era preciso cumprir uma série de exigências, colocar dinheiro grande em depósitos, etc., garantia e tal. De repente, não mais que de repente, começam a surgir essas fintechs. O que é fintech? Sei lá. Mas aí se descobre que essas fintechs têm bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais sendo movimentados sem que ninguém perceba. Agora, essas fintechs, elas não existem sozinhas. Elas abrem as suas respectivas contas dentro das instituições bancárias tradicionais, que também se fazem de mortas. Olham para isso como se fosse tudo bem. Então, Canhoto, o que está sendo exigido, o que passará a ser exigido no mercado financeiro brasileiro é que faça aquilo que qualquer banco em qualquer país civilizado do mundo já faz, que é ter o mínimo de critério para impedir que as suas instituições sejam utilizadas para movimentar dinheiro do crime. Pois é, Bruno Musa também com a gente. Musa, seja bem-vindo, ótima noite a você. Queria ouvi-lo a respeito dessa retórica adotada ou essa estratégia de comunicação de falar que a medida norte-americana poderia impactar o Pix, que é tão popular, tão utilizado pelos brasileiros. Deixa eu só trazer aspas do ministro da Fazenda, Dário Durigan. Hoje ele concedeu uma entrevista a uma emissora de rádio aqui de São Paulo. Ele disse o seguinte, vou abrir aspas, só um trecho da manifestação dele. Se houver uma alegação dizendo que determinado banco brasileiro tem contas de integrantes do PCC, a autoridade americana pode sancionar esse banco pelo Tesouro norte-americano e impedir ele de operar com o Pix. Aí uma outra declaração mais adiante. No México, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos entrou com uma ação e fechou 3 bancos a partir de uma designação de relação com organizações terroristas. Fecho aspas, essa a manifestação de Dário Durigan, que é o ministro da Fazenda do Brasil. Você, Musa, como avalia essa postura que vem sendo adotada pelo governo? Boa noite, Canhoto, Mota, Dávila, Beraldo, todos que nos assistem no Brasil. Uma ótima semana para todos nós. Veja, um modus operandi da própria esquerda, Canhoto, é justamente isso. Você sempre terceirizar a responsabilidade. Culpar terceiros por aquilo que você ou quer impor medo para que você continue no controle de uma determinada situação ou para tirar vantagem dela. Nesse caso, os dois. Tirar vantagem no campo eleitoral e continuar no status quo, ele comandando basicamente as ideias que monopolizaram o Brasil nos últimos 20 anos. Então, aqui é uma terceirização dessa responsabilidade. Para aqueles que conhecem bem outros países, eu tive a oportunidade de conhecer vários países desses, realmente o Brasil ele tem uma tecnologia no sistema bancário, que é a minha área de investimentos, por exemplo, que ela é mais avançada do que muitos locais, né? Agora, é inevitável, é impossível nós acharmos que se os Estados Unidos quisessem copiar o Pix, ele não teria tecnologia ou cabeças suficientes para fazer esse tipo de tecnologia. O Pix é um sistema, é um meio de pagamento, a forma como são liquidadas essas operações. De verdade, alguém acredita que os Estados Unidos gostariam de intervir no país para copiar o Pix? Eles têm tantas empresas trilionárias, cabeças brilhantes, inclusive brasileiros que se tornam bilionários no campo da tecnologia, nenhum atuam no Brasil, todos vão para lá. As maiores empresas do mundo, desde os anos 80, a grande maioria são empresas americanas, à exceção ali até o começo dos anos 90, que tinha uma hegemonia de empresas japonesas, que depois, com a grande crise, elas quebraram e foram suplantadas
pelas empresas americanas. Hoje, grande parte delas, tem algumas chinesas, mas grande parte delas são empresas americanas, porque tem um investimento em tecnologia, tem um mercado mais aberto, tem mentes brilhantes para fazer acontecer num ambiente fértil empreendedor. De verdade, um discurso tão barato como esse faz sentido para uma maioria de pessoas, de que os Estados Unidos gostariam de intervir na soberania brasileira, que a tal da soberania está entregue ao crime organizado para conseguir o PIX? Veja, isso realmente, para quem tem 2 neurônios para somar 1 mais 1, fica fácil a resposta. Mas para uma boa parcela que não quer pensar, não quer entrar em discussões mais profundas, apenas ler uma manchete é suficiente, cai nesse tipo de argumento. Basta olhar comentários de redes sociais, vocês encontrarão pessoas que caem nesse tipo de coisa. Então, é um discurso meramente eleitoreiro, uma terceirização de responsabilidade, uma vez que é isso que ele tem para entregar, Caniato. A economia está em frangalhos. Ah, não, mas o PIB cresceu e a inflação está controlada. Todos nós sabemos que a metodologia não entrega mais a realidade da rua brasileira. O PIB ele é anabolizado por gastos governamentais e transferência de renda para a população, que consome através do endividamento. Está no nível recorde de endividamento de famílias, empresas e do próprio Estado. Mesmo assim, o percentual de investimento sobre o PIB caiu frente ao ano passado. Consequentemente, o que nós temos é uma atividade econômica cada vez mais fraca. Eu compartilhei hoje com vocês o chamado PMI industrial. Abaixo de 50 é retração. Nós já estamos no 5º mês de retração industrial, já estamos no 5º mês de queda da atividade industrial e já entramos no campo da retração industrial. A produtividade industrial no Brasil nos últimos 15 anos, em termos reais, ela recuou. Ou seja, nós estamos numa atividade econômica em frangalhos. Eles não têm o que mostrar porque o anabolizante está acabando, o espaço do endividamento está acabando. Então, o único caminho para eles é terceirizar a responsabilidade, já que os criminosos, eles também incentivam. Pois é, agora, Mota, tem um ponto interessante. Você não acha que a decisão que foi tomada pelo governo dos Estados Unidos acaba naturalmente aquecendo o assunto, coloca essa discussão na agenda e obriga, coloca o governo, o PT, o presidente da República, os três são arrastados de forma coercitiva para tratarem dessa questão no período eleitoral. Então essa história de vamos ignorar e focar em outras pautas, não me parece que essa seja uma alternativa. Questão que envolve segurança pública e combate ao crime organizado serão temas muito importantes no debate eleitoral. Qual vai ser a situação que a gente vai se deparar durante os debates eleitorais? Qual é a opção que o governo tem? Mentir. É o que a esquerda faz tradicionalmente quando se trata do assunto de segurança pública. Agora, a gente tem que ser justo, Caniato. O governo não está sozinho nessa narrativa. Ele tem muita gente do lado dele. Vamos explicar o que está acontecendo, porque às vezes esses acontecimentos são tão bizarros que é preciso articular com clareza. Os Estados Unidos classificaram as facções brasileiras como organizações terroristas, o que elas são, porque elas adotam tática de terror. E aí, de repente, surgiu uma constelação de pessoas, autoridades, dentro e fora do governo, preocupadas com o sistema financeiro, porque isso vai prejudicar o ambiente de negócios, vai prejudicar as fintechs, vai atrapalhar os meios de pagamento, vai criar exposição para as empresas brasileiras. Prestem atenção no que está acontecendo. O crime organizado no Brasil, as facções faturam bilhões. Eles controlam milhares de territórios. As facções já paralisaram cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Cometem crimes bárbaros todos os dias. O tal do novo cangaço sequestra cidades inteiras. Essas facções, elas atuam, além do tráfico de drogas, no contrabando, em roubos de carga, no mercado ilegal de combustíveis, de cigarros, de peças de automóveis, de medicamentos. Isso tudo diante dos nossos olhos. As facções já penetraram
em todas as instituições. Mas a ameaça ao Brasil é a classificação americana. Olha, qualquer brasileiro pode terminar a noite de hoje com um revólver na cara, andando na esquina da sua casa, para ir na padaria, para ir buscar um filho na escola. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E a preocupação do ministro é que os americanos vão prejudicar o PIX. Olha, eu vou ter que falar agora como Cristiano Beraldo. Tomem vergonha nessa cara. Você, Dávila, você deve ter naturalmente conversado com alguns empresários, né, figuras importantes do setor produtivo. Como eles enxergam essa preocupação das autoridades, sobretudo do ministro da Fazenda, Dário Duriga? A preocupação deles é com outra coisa, Canhato. O investimento privado deixa de investir no Brasil em mais de 100 bilhões de reais por ano por causa do crime organizado. Isso são empregos que deixam de ser gerados, negócios que deixam de vigorar no Brasil por causa do crime organizado. Veja aqui os setores que nós já conversamos. Quem é que vai entrar numa licitação, por exemplo, pública, de transporte público ou lixo, com o crime organizado que ameaça a concorrência, que atropela o processo, que faz que haja leilões abaixo do preço para depois extorquir nos famosos ajustes de contrato, né? Quem é que vai entrar no caso hoje de distribuição de combustível com o crime organizado, adentrando, falsificando combustível, ameaçando pessoas a venderem seus negócios, seus postos de gasolina por crime organizado? Há bairros em São Paulo, como o Tatuapé, que está totalmente tomado na parte imobiliária pelo crime organizado. Tudo isso afugenta investimento. Ninguém quer investir num lugar onde não há segurança jurídica, onde há extorsão do crime e onde reina a impunidade. Então, o impacto não é só a violência bem descrita pelo Cristiano Beraldo, pelo Mota, mas é a perda de investimento, para gerar emprego, novos negócios, inovação. O Brasil hoje é um dos países mais inseguros entre os emergentes para se investir. Não só em segurança jurídica, como em segurança pública. Então, Canhato, nós estamos deixando bilhões de reais de ser investido no Brasil e que migram para outros países. Quem se beneficia dessa situação hoje é o Paraguai. O Paraguai já levou mais de 230 empresas brasileiras e vai continuar levando mais negócios brasileiros porque tem uma legislação amigável ao negócio, baixo imposto, baixa regulação e uma segurança jurídica muito melhor do que aqui, além da segurança pública. Então, Canhato, o Brasil vem deixando bilhões de reais na mesa para que outros países emergentes e os nossos vizinhos abocanhem, porque nós não temos coragem, determinação para enfrentar o crescimento do crime organizado no país. Beraldo, como instituições da República podem se aproveitar das discussões sobre a medida tomada pelos Estados Unidos e avançar com iniciativas que vêm sendo debatidas e discutidas, e parece que nunca é o momento mais adequado, né? Por exemplo, redução da maioridade penal. Não é esse o momento, talvez, de avançar com algumas propostas, aproveitar e conseguir atingir o objetivo esse ano? Neto, não vão fazer absolutamente nada que não criticar a atitude do governo norte-americano como se isso fosse o problema do Brasil. Veja, o Musa falou muito bem, né? Essa loucura que se fala que os Estados Unidos quer roubar o PIX do Brasil. Os Estados Unidos oferecem para todos os norte-americanos que têm conta em banco um serviço como o PIX, de transferência imediata de valores, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que você pode ler o QR Code, já faz o pagamento, desde antes de existir o PIX. Quer dizer, não tem absolutamente nenhuma novidade. Só que aí criam esse monstro porque os Estados Unidos, fazendo aquilo que lhe cabe quando ele critica o PIX, é porque as empresas americanas estão perdendo renda. Aí vem esse Brasil, que tem no presidente da República o embaixador de um grupo empresarial que
declarou na justiça que cometeu inúmeros atos de corrupção, mas que hoje são representados pelo presidente da República, que viaja o mundo inteiro para viabilizar negócio para esse mesmo grupo. Então, o Brasil atua, não de forma institucional para defender um setor estratégico, não, atua para defender os interesses dos amigos. Os Estados Unidos atua para defender o interesse de empresas norte-americanas e fazem isso com máxima transparência. Então, não tem que se falar que os Estados Unidos quer roubar a tecnologia maravilhosa. O Brasil sequer até hoje consegue fazer os semáforos funcionarem numa cidade como São Paulo. Veja, eu não sou engenheiro, nem engenheiro de trânsito, mas eu tenho certeza que mais da metade do trânsito de São Paulo se deve ao fato que os semáforos não funcionam. Se chover, então esquece. Que eles não conseguem nem coordenar os semáforos, quanto menos fazer eles funcionarem na chuva. Aí é este Brasil maravilhoso que tem uma tecnologia que o país que conseguiu fazer o foguete da ré, que está planejando ir para Marte, é esse que quer roubar o Pix, porque o Pix realmente é uma tecnologia exclusiva do Brasil. Então, assim, essa loucura, ela é vendida simplesmente como narrativa para que as pessoas que não são bem informadas, elas olhem e fiquem com dúvida. Ah, puxa vida, essa história aí, o governo americano está retaliando e tal. E com isso, Candidato, nós perdemos a oportunidade de fazer justamente o que você falou, que é atuar de forma efetiva para resolver o verdadeiro problema brasileiro, que é essa proliferação do crime organizado.